Charles Dickens, 1812 a 1870. É considerado como o maior escritor inglês de ficção do século XIX e um dos mais brilhantes desde William Shakespeare. Charles John Huffman Dickens nasceu em Portsmouth, filho de um funcionário da Marinha, e cresceu em Londres. Desde menino era um herói ávido, mas, devido à prisão de seu pai pelo não pagamento de algumas dívidas, teve de sair da escola aos 12 anos para trabalhar numa fábrica. Apesar da pouca idade, desde cedo começou a desenvolver seu enorme poder de percepção, que mais tarde faria com que seus escritos fossem tão ricos em personagens memoráveis. Dickens ainda trabalhou como repórter de vários jornais, como o True Sun, o Mirror of Parliament e o Morning Chronicle, em que aprimorou seu talento de escritor. No início da década de 1830, ele criou divertidas crônicas sobre cenas de rua e da vida diária londrina para a Old Monthly Magazine. Em 1837, esses escritos foram reunidos num único volume, chamado Memórias de Pickwick. Seus dois livros seguintes, Oliver Twist, 1838, e Nicholas Nickleby, 1839, eram crônicas bem-humoradas e às vezes melodramáticas sobre a vida de dois jovens, ambas extremamente complexas e com personagens muito bem trabalhados pelo escritor. Depois de chegar ao sucesso com esses primeiros trabalhos, Dickens editou duas revistas mensais, Household Words, entre 1850 e 1859, e All Year Round, de 1859 a 1870, para as quais escreveu dramas divididos em capítulos que depois acabaram se tornando livros. Em 1843, ele publicou Conto de Natal, provavelmente sua obra mais famosa e um dos livros mais influentes da língua inglesa. Algumas das maiores obras de Dickens, porém, ainda estavam por vir. Sua próxima obra-prima e seu maior romance, David Copperfield, surgiu em 1849 e trata-se de um livro envolvente e perspicaz. Seu grande romance histórico, Um Conto de Duas Cidades, centrado em fatos que aconteceram em Londres e em Paris durante a Revolução Francesa, foi publicado em 1859. Outro livro, As Grandes Esperanças, em 1861, demonstrou seu gênio sem igual para a caracterização de personagens e o jogo de palavras. Em sua época, Dickens era extremamente popular. As pessoas aguardavam ansiosamente a cada semana os novos episódios de suas obras em capítulos. Quanto mais atenção ele atraía, mais ele a desejava. Em 1867 e 1868, ele fez sua segunda viagem aos Estados Unidos e sua agenda era frenética. Lá, Dickens participou de aparições públicas e conduziu várias leituras. Voltou à Inglaterra exausto e em seguida mergulhou com tudo em seu romance O Mistério de Edwin Drood. Mas não teve tempo de completá-lo, pois morreu subitamente aos 58 anos de idade. Desde então, sua reputação como um dos mais elaborados autores da língua inglesa cresceu continuamente. E hoje, muitas de suas obras são consideradas verdadeiros clássicos da literatura mundial. Quadro: Charles Dickens, um dos mais brilhantes escritores da língua inglesa. Autor de clássicos da literatura como Oliver Twist e David Copperfield.